Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma reunião pública do nosso Centro Espírita. A reunião do dia 25 de fevereiro, já estou pulando para março. E meu nome é Aline, nós vamos fazer a abertura usando o livro Respostas da Vida, pelo espírito de André Luiz, psicografado pelo médium Chico Xavier. Nós vamos ler a lição de número 13, e para auxiliar essa lição, eu usei o Evangelho segundo o Espiritismo também. Nós vamos fazer uma ligação entre as duas obras. É intitulada Apelo de Amigo. Não se deprecie, não diga que você não merece a bênção de Deus. Atendamos à realidade. Se a divina providência não confiasse em você, não teria você em mãos tarefas importantes quanto estas. Uma criatura querida a proteger, alguém a instruir, uma casa a sustentar, um doente para assistir, uma profissão a exercer. Esse ou aquele encargo, mesmo dos mais simples, algum ensinamento a compor. Essa ou aquela atividade de auxílio aos semelhantes, algum trato de terra a cultivar, determinada máquina para conduzir. Se a sabedoria da vida nada esperasse de você, não lhe teria dado tantos recursos quais sejam a inteligência lúcida que auxilia a discernir o certo do errado, a noção do bem e do mal, as janelas dos 5 sentidos, paladar, visão, audição, olfato, tato, a capacidade mental cujas manifestações você pode aprimorar ao infinito, empregando o esforço próprio, a visão do corpo e da alma, com que você realiza prodígios de observação e de análise, a palavra que você é capaz de educar e com a qual você encontra as maiores possibilidades de renovar o próprio destino, a audição com que recolhe mensagens de todos os setores da existência, tão só pelo registro de sons diferentes, as mãos que lhes complementam os braços, expressando-se por apenas antenas hábeis de serviço. As faculdades genésicas, que, iluminadas pelo amor e dirigidas pelo senso de responsabilidade, lhes conferem poderes incompatíveis de criatividade nos domínios do corpo e do espírito. Os pés que transportam você atendendo-lhe às vontades. Se você tem maiores áreas de ação, ou usufrui de vantagens mais amplas no que se reporta aos encargos e benefícios aqui relacionados, então você já obteve significativas promoções no quadro da vida. Quanto às imperfeições, quem não as tem? Ou deficiências, quem não as tem? Andando nesse mundo de hoje, que ainda nos marquem, convém assinalar que estamos em evolução na Terra, sem sermos espíritos perfeitos. Reflitamos nisso e aceitamos-nos como somos, procurando melhorar-nos. Estaremos construindo o caminho certo para a espiritualidade maior. Que lição, né? Isso é um chamamento para a gente acordar. Nós somos quem precisamos ser. Nós vivemos na família que precisamos estar. Nós temos todas as ferramentas, quando nós encarnamos, todas as ferramentas necessárias para a nossa evolução espiritual, moral, nós temos dentro de nós. Essa lição, pessoal, é um chamado para o autoconhecimento. Aceita-te como tu és, porém, não senta e espera que a melhora venha. É um chamado para o trabalho. É constante. Constantemente.
temos que trabalhar na nossa auto-melhora. É um chamado para aceitação. Eu, Aline, sou imperfeita. Eu me amo da forma que sou. E eu tenho certeza que estou fadada à imortalidade da alma e à perfeição. Todos nós aqui seremos um dia Cristos. Porém, depende de cada um colocar o trabalho para o desenvolvimento de nossa vida moral. É um chamado constante para o aprimoramento. E quando eu fui no Evangelho segundo o Espiritismo, eu achei algo muito interessante. Porque aqui, no capítulo 25, ele fala: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. E de uma grande importância foi essa parte, que ele diz que somos filhos das nossas obras, teremos delas os méritos e seremos recompensados de acordo com o que fizermos. A lei do trabalho é uma lei divina. Ela pode ser do trabalho físico, mas o trabalho constante no aprimoramento de nós mesmos. Então eu queria que todos nós refletíssemos hoje e para o resto da semana na autoaceitação, o auto-amor. Eu trouxe uma poesia do livro Parnaso de Além-Túmulo. Parnaso de Além-Túmulo foi o primeiro livro psicografado por Chico Xavier. E ele é composto de várias poesias, de vários poetas que já haviam passado. E dentre essas poesias, nós temos uma poesia que me marca demais. Eu vou me emocionar lendo ela. Ela é de Castro Alves e foi psicografada por Chico. E é uma poesia que me chama muita atenção porque ela mostra que, independente de onde o espírito está, ele chegará um dia à sublimidade. Então eu gostaria que todos ouvissem com o coração, trouxessem o mais sublime que tem em vocês para ouvir e sentir essa poesia. Marchemos. Há mistérios peregrinos, no mistério dos destinos, que nos mandam renascer, da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade a verdade da verdade, as verdades da verdade, sedentos de paz e amor, e em meio dos mortos vivos, somos míseros cativos da iniquidade da dor. É a luta eterna e bendita, em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'alma caindo no arbusto que vai subindo. Lendo? Desculpa, gente, é linda demais. Não, eu vou terminar. Obrigada, eu te agradeço. No arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor, o fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A flor que terna expirando, cai ao solo fecundando o chão duro que produz, deixando um aroma leve na aragem da passagem breve, nas madrugadas de luz. É a rija bicorna o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão. O escopro dos escultores, transformando a pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que, através dos anos, dos algozes dos tiranos, anjos puríssimos faz, transformando os meros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tu
tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. A vida é luz, é esplendor. Deus somente é o seu amor. O universo é o seu altar. Na terra, às vezes, se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, pertentoso jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade, em cujo amor e verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador, é Celine com sua arte, ou o sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando, a ensinar catequizando o selvagem infeliz. É a lição da humildade, de extremosa caridade, do pobrezinho de Assis. Ó bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia. Nas foinas da evolução, terá a aventura que anseia nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para a frente caminhai. O amor é a luz que se alcança. Tem de fé, tem de esperança, para o infinito marchai. E é com essa poesia que nós vamos iniciar a reunião de hoje, tendo a certeza que todos nós, para o infinito, marcharemos. E todos nós carregamos dentro de nós a semente divina. E todos nós temos todas as ferramentas necessárias para cultivar e fazer florescer essa semente. Como na própria poesia foi dita, é a dor que através dos anos, dos algozes e dos tiranos, anjos puríssimos faz, transformando os meros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Todos nós estamos sendo convocados a sermos os meros rudes que serão transformados em arautos de paz, em arautos de virtudes e em mensageiros de paz. Fechemos os nossos olhos, trazemos a imagem do querido amigo mestre Jesus, agradecendo pela oportunidade de aqui estar. Obrigada, Jesus, por mais esta oportunidade. Que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir e carreguemos as lições de hoje e coloquemos-nas em práticas no dia a dia. Obrigada, Jesus. Muitíssimo obrigada. Hoje nós temos o Livro dos Espíritos com o Luiz, ou o Wallace, e o Evangelho é o Luiz? Quem vai fazer o Evangelho hoje? Como é que tá? Tô bonito, pai? Sem comentário, né? Tô comigo aqui. Hã? Já tô comigo. Vamos aqui pra você. Deixa eu tô comigo. Eu já tô com ele. Bom dia, gente. Bom dia. Tudo bem com vocês? Vocês estão com o microfone? Tá. Just in case, vou checar. Tá vendo? É o que importa, né? Gente, o Luiz, semana passada, fez a lição número 607 do Livro dos Espíritos e deixou a letra A do Livro dos Espíritos para mim. Vocês desculpem, eu não trouxe o Livro dos Espíritos, não, porque é tanta coisa para poder entender disso aqui que eu fui tirando e fui printando e está tudo printado aqui, então vamos por aqui mesmo. De qualquer forma, a pergunta 607 que o Luiz fez semana passada foi dito que a alma do homem, em sua origem, está no estado correspondente ao da infância na vida corporal,
que sua inteligência apenas desabrocha e que se ensaia para a vida, onde o espírito efetua sua primeira fase. E a espiritualidade respondeu numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. E a Ayulo explicou muito bem sobre isso aqui semana passada. E a letra A, que é a que eu vou fazer hoje, aliás, eu vou fechar essa pergunta, esse negócio aqui, esse tópico aqui. Então, parece ter sido a alma o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? E a espiritualidade responde: já não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende para a unidade? É nesses seres cuja totalidade estáis longe de conhecer que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, como já vos dissemos. É, de alguma forma, um trabalho preparatório como o da germinação, em consequência do qual o princípio inteligente experimenta uma transformação e se torna espírito. É então que começa para ele o período da humanidade e com ela a consciência de seu futuro, a distinção do bem e do mal e a responsabilidade de seus atos. Assim como depois do período da infância vem o da adolescência, depois a juventude e, finalmente, a idade madura. Aliás, nada há nesta origem que deva humilhar o homem. Os grandes gênios sentem-se humilhados por terem sido fetos, informes nas entranhas de sua mãe? Se alguma coisa deve humilhá-lo, é a sua inferioridade perante Deus, diante de Deus, e sua impotência para sondar a profundeza de seus desígnios e a sabedoria das leis que regulam a harmonia do universo. Reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia que faz com que tudo seja solidário na natureza. Acreditar que Deus tivesse podido fazer alguma coisa sem objetivo e criar seres inteligentes sem futuro seria blasfemar contra a sua bondade que se estende sobre todas as criaturas. E a letra B diz o seguinte: esse período de humanização principia na Terra. E a espiritualidade respondeu assim: a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período da humanização começa geralmente em mundos ainda inferiores à Terra. Isto, entretanto, não constitui regra absoluta, pois pode suceder que um espírito, desde seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Não é frequente o caso, constitui antes uma exceção. Gente, eu, em primeiro plano, tenho que agradecer a Deus por já trazer uma lição de abertura igual essa que a Aline fez aqui, porque vem chamar a nossa atenção exatamente para esse detalhe: quem somos nós nesse mundo. Porque é muito importante a gente lembrar que esse mundo que a gente vive hoje, ele não é um mundo primitivo, ele é um mundo já bem avançado, bem avançado. A tecnologia, então, avança, troça assim numa rapidez muito grande. E depois do computador, a vida tomou uma velocidade muito grande. E ainda é pouco, porque tem mais história acontecendo, e tem muita coisa que a ciência vem descobrindo e que vai acelerar ainda mais a nossa vida. Tá? Vai fazer as coisas ficarem de uma maneira completamente diferente daquilo que eu vivi. Porque eu sou de 60, não estou velho, não, mas sou de 60. Aliás, eu nunca vou me considerar velho, vou aproveitar o meu papai. Até os anos 70 foi aquele negócio. Não é? Dos anos 80 pra cá. A coisa mudou. A coisa mudou. E da agora para frente vai mudar ainda mais. Tá? Então, olha o mundo em que nós estamos vivendo. Então, é muito importante a gente saber que algumas coisas que essas respostas nos trouxeram aqui. Ele fala aqui uma coisa muito interessante que o Miramês fala aqui, ele fala assim: os mundos que circulam no universo são casas do mesmo Deus, capazes de abrigar multidões de seres que correspondem às suas necessidades espirituais. Quantos mundos nós já vivemos? Em quantos mundos nós já vivemos? Desde a criação. Porque ele fala aqui demais, alguma coisa. Ele fala aqui, ó, já não dissemos, na resposta aqui, já não dissemos que tudo na natureza se encadeia e tende para a unidade? E ele explica aqui uma outra coisa interessante.
o da germinação, que nesses seres cuja totalidade, nesses seres cuja totalidade estás longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. Se você for plantar um pé de laranja em casa, tem que ter uma semente. A semente você vai ter que trabalhar ela ali para ela poder germinar. Quando ela brotar, você pode arrumar um cantinho bonitinho para ela ali, que dali para lá ela se vira. Você está sempre aguando, ela vai crescer. Daqui uns dias ela está produzindo laranja. E não é uma só, não é um monte. Todo aquele princípio estava dentro daquela sementezinha que você plantou. A mesma coisa somos nós. Esses espíritos que a gente não tem informações, não conhecem, é que elaboram um princípio inteligente, o nosso começo. E daí para lá ela vai passar por mundos onde muitos vão tomar conta, porque a espiritualidade deixa bem claro para a gente que nós passamos pelo mundo mineral, vegetal, animal e depois o hominal. Então, no mineral, não tem como a gente se virar, precisa alguém tomar conta. Aí ele falou, aí Miramês deixou aqui bem claro, os mundos que circulam no universo são casas do mesmo Deus, capazes de abrigar multidões dos seres que correspondem às suas necessidades espirituais. Enquanto você ainda não tem enquanto nós ainda não temos aquela ideia daquilo que a gente precisa fazer, daquilo que a gente precisa resolver, as direções que a gente vai tomar na vida, alguém está olhando pela gente. Por esse princípio espiritual que sou eu hoje, que é o nós, somos nós hoje. Isso é no mineral. No vegetal, da mesma forma. No animal, da mesma forma. No animal, a inteligência já começa a se manifestar. Inclusive, eu estava até comentando com a Rose agora mesmo, que eu acho muito interessante que nós já tem em algum lugar, está dito para a gente aqui na doutrina dos espíritos, que os animais, no futuro, serão um pouco mais inteligentes do que os animais que a gente conhece, do que os cachorros e os animais que a gente já conheceu no passado. E eu vejo isso no meu cachorro. Ele é um cachorro extremamente inteligente. Ele sabe como armar uma situação para cima de mim. Eu falo com ele que, às vezes, ele tá brincando comigo e tal, eu falo com ele que eu vou trabalhar, ele dá uma parada, olha pra minha cara assim, e eu vejo que ele começa a armar para mim não sair de casa. Ele não quer que eu saia de casa. Mas ele não tá pensando sobre isso. Ele não tá pensando sobre isso. Não, eu tenho que fazer alguma coisa aqui pro papai, que o papai não vai ficar em casa. Ele não tá pensando sobre isso, porque ele não tem essa inteligência. Essa inteligência é minha. Eu tenho essa inteligência. Nós temos essa inteligência. Eu sei o que eu preciso fazer para poder resolver aquela situação, ou aquela outra situação, ou estar preparado para uma situação que pode vir a acontecer. Cachorro, animal, não tem isso, não. Mas o princípio inteligente está ali. Você vê no olhar dele, do jeito que ele mexe, as coisas que ele, quando ele quer fazer, quando ele quer sair, por exemplo, ele quer ir lá fora fazer xixi, ele para na minha frente. Começa a dar uma sapateada no chão. Falei, eu tô aqui assistindo televisão, não tô ouvindo ele sapateando. Eu já tô sabendo o que ele tá querendo. Aí ele vai, dá uma voltinha e para na minha frente. Você fica olhando pra minha cara, assim, aquela cara assim. Oh, meu Deus do céu, tem que parar o que eu tô fazendo para levar ele lá fora. Ele tá pedindo para ir lá fora. O meu vai lá onde tá a blusa, a jaqueta pendurada. É. Vai lá, morde na jaqueta e volta, a gente vai lá, morde. Ele tá te informando. Quer dizer, se você souber entender, você entende a comunicação dos animais. Porque falar comigo igual ele tá falando comigo e eu tô falando com vocês aqui, ele não vai falar. O animal não faz isso. Mas se você ficar prestando atenção,
temos Não tá funcionando. nós ainda não temos condições de tomar decisões e resolver situações por nós mesmos. Nós dependemos muito da ajuda de alguém que vai nos guiar e vai nos mostrar. Falar, ó, porque você pode ver que o seu próprio espírito já te dá esse toque. Você está fazendo trem errado. Você faz porque a gente é teimoso, né? Não mete o dedo na tomada, não, mas a gente vai lá meter o dedo na tomada para saber o que é, de que é, por que é. Depois você toma um choque que você fala, não posso enfiar o dedo na tomada. Mas você não foi avisado antes? E não era para ter botado o dedo na tomada? Então isso acontece conosco o tempo todo, mas é só você parar e observar. O seu próprio espírito te informa. Esse não é o caminho. Essa não é a maneira de resolver. Mas a gente sai por aí atropelando tudo que encontra na frente para poder descobrir lá na frente que lá atrás você estava certo. Alguma coisa te informou. E não foi só o seu espírito, é a comunicação entre nós, nosso espírito, e os espíritos que estão à nossa volta que nos mostram isso. Esse não é o caminho. Mas a gente se acha e acha que pode, que deve, que vai fazer, e faz mesmo. E depois mesmo quebrando a cara, fica arrependido, fica chateado e tudo mais. Às vezes tem que voltar lá atrás para poder pedir perdão pelos erros cometidos, mas faz. A gente atropela o mundo. Então, esse estudo nosso aqui vem exatamente nos trazer informações para que a gente não tenha pressa. Porque, inclusive, Miramês fala aqui, ó, numa parte do que ele explica, que ele fala assim, ó, Deus não tem pressa, mas não para de operar. Assim deves fazer igualmente, deixar por onde passares o traço das coisas boas que já aprendestes. Lição de abertura. Nós estamos aqui exatamente nos conhecendo como seres divinos. Temos em nós todas as qualidades, tudo aquilo que a gente precisa para ser melhor a cada dia que passa. Mas muitas vezes a gente prefere não fazer isso. Então é a escolha que a gente faz em não querer evoluir aquele tantinho mais. Tá? Então a gente precisa acordar para essa realidade. A Terra, ele fala que a Terra não é o ponto de partida de todas as encarnações e nem o fim. O ponto de partida foi em algum outro planeta. Que nós já partimos, fomos preparados até chegar no dia de hoje. Olha onde nós estamos, gente. Olha onde nós estamos. Moralmente, muito mais do que intelectualmente mais que moralmente. Na questão de 780 do Espírito explica bastante essa questão, falando que não tem nada a ver uma coisa com a outra, porém, o intelectual é necessário para que você veja o que é certo e o que é errado, e é o que está acontecendo com a raça humana. Né? Como lição de abertura, todos nós temos os códigos divinos implantados dentro do nosso ser, por mais que seja primitivo, nós temos os códigos divinos implantados, e cabe a nós mesmos, com um trabalho constante, desenvolvermos moralmente e intelectualmente e equilibrar isso. E muitas encarnações que você vai ter, muitas encarnações que você... Aliás, deixa eu ler o que Miramês falou aqui para poder complementar o que ela está falando. Assim como há espíritos de alta hierarquia comunicando-se na Terra, há os que ainda não sabem o que fazem. São alunos dos primeiros anos de escola, a quem por vezes é permitido o intercâmbio como exercício de aprendizado. Então, aqui entre nós vai acontecer muito isso. Alguém que se evoluiu muito num lado, mas não evoluiu no outro. Sabe? E a gente está aqui para quê? Para se ajudar, se auxiliar. Uns crescerem, para crescermos iguais. Pelo menos crescermos iguais, porque nós também estamos fazendo do mesmo jeito. Às vezes está se evoluindo em algumas coisas muito, mas deixando outras coisas de lado, tá? Então... Já vem desde lá, né? Desde lá, ué. De Capela para cá, evoluíram menos moralmente e muito mais intelectualmente. O que aconteceu, né? Não se adaptaram à evolução do planeta lá. Aqui também já aconteceu com a Atlântida há 25 mil anos. Evolução excelente intelectualmente, mas
moralmente estava para trás. Foram dizimados, né? Acaba, não tem outra saída, tem que evoluir as duas coisas juntas, senão tem que se adaptar ao local. Não, mas isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Você vai, o ser humano sempre escolhe um caminho. E ele não vai conseguir evoluir as duas coisas ao mesmo tempo. Ótimo se conseguir. Mas essa é a razão pela qual a gente habita nesse planeta aqui com pessoas que evoluíram esse lado que você não procurou evoluir ainda, entendeu? E não evoluiu o que você evoluiu, entendeu? Aí um auxilia o outro a ir se descobrindo para que a gente, um dia, quando a gente chegar num outro patamar de evolução, a gente consiga trabalhar os dois juntos e certamente a gente vai estar podendo voltar para poder auxiliar alguém a fazer a mesma coisa. É o tempo todo isso. Olha aqui, ele fala aqui, ó. Você ia falar alguma coisa? Das duas asas. Por isso que a gente não voa, ainda está agarrado na terra. Ué. A gente está agarrado na terra por isso mesmo. Ué. Porque, de acordo com a espiritualidade, à medida que nós vamos evoluindo, a gente vai voltando mais sutil. O espírito, o físico vai sendo mais sutil. Até o dia que a gente não precisa mais do físico. Entendeu? E aí é um caso igual, como aconteceu com Jesus, acontecer com a gente também. Se for preciso reencarnar em algum lugar, vai ter que haver uma preparação qualquer para você reencarnar novamente, porque você está no estado onde você já não usa mais o corpo. Mas dessa vez, a Rose estava ouvindo esses dias agora, renúncia. Deus me livre. Nossa, ô livro sofrido. Deus me livre. Não, você tá doido. Eu não tenho. Eu tô longe daquilo ali ainda. Eu tô muito longe daquilo ali. Entendeu? Porque ela foi avisada. Ela foi avisada no início. Ela decidiu que ia voltar para ajudar aqueles que ela amou tanto e que ficaram para trás. Ela foi avisada, mas você sabe o que você está fazendo? Você, porque na carne você vai passar por essas e essas. Ela sabia, ela veio. E ela penou. Não só isso, ela existia a possibilidade dela cair Também e se envolver em problemas. E ela abriu mão e ela passou. Entendeu? Então, assim, só lendo para você ver. Porque um espírito, para passar por uma situação daquela, ele tem que se preparar. Ele tem que se preparar. Então, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai equilibrando essas asas, porque ela também não aparece como uma asa, ela aparece com a primeira pena. E aí ela vai criando uma asa. Tudo isso é você trabalhando a sua própria evolução, que é a lição de abertura aí, ó. Entendeu? Foi feita aqui agora. E eu nem sabia qual era a lição de abertura. Olha o que Miramês fala aqui, que interessante. Olha só, ele fala assim, ó, o animal que rasteja no chão, com perpassar dos milênios, ouvirá dentro de si, quando já preparada as palavras anotadas por Lucas no capítulo 11, versículo 10. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-á. Então, é muito importante a gente entender que isso aqui não é simplesmente um bate-papo meu com vocês. Eu vim aqui, dei uma estudadinha, ela que fez uma abertura, eu vim aqui falar alguma coisa só para passar essa reunião. Daqui a pouco terminou a reunião, todo mundo vai para casa. Não, isso é para vocês assimilarem, colocarem isso no coração e descobrirem que realmente, primeiro, existe um Deus, existe nosso Mestre Jesus, que além de mestre veio aqui e mostrou para a gente como é que era, e que nós não estamos desamparados em nenhum momento. E tomar decisões e mudar o próprio eu. Porque a gente precisa mudar, a gente precisa evoluir. Ela falou muito bem, nós estamos caminhando para onde? Para a luz, nós vamos ser luz. A gente está caminhando por uma evolução maior, que está no poema que ela leu do Castro Alves. Entendeu? A gente está caminhando para essa evolução. Agora, não fica, sabe, te travando e te puxando para trás, não. Acredite. Acredite, descubra o que você tem que fazer e ponha em prática. Cadê? Na humanização do animal, ele vai tendo o princípio da consciência do seu futuro. Isso depois que a gente passa a homem, ao ser hominal. Alguma luz brilha na sua mente a lhe dizer da esperança em uma vida melhor. E a face da infância vai se transformando qual a da criança, do mundo para a adolescência, e depois alcançar a madureza. São processos que regulam todos os reinos da natureza, mas o grandioso é que todas as coisas caminham para essa vida livre e grandiosa. Assim Deus o quer. Você ia falar alguma coisa, Aline? É muito interessante que eu e o Wallace não conversamos e nem falamos o que nós iríamos fazer ou falar sobre. Eu abri um livro aleatoriamente, estudei e vim aqui. E usei o Evangelho no capítulo 25, né? Porque eu pesquisei, olhei,
que era a lição que batia com essa lição. E no final da sua lição, você menciona a mesma parte que eu li do Evangelho. Então, para vocês notarem o quanto que a espiritualidade está sempre preparando o ambiente para que isso seja entregue a vocês, para a gente, para todos nós, inclusive para mim, porque o ouvido que ouve primeiro é o meu. Essa é a lição que é necessária para a nossa evolução hoje, para as pessoas que aqui estão hoje. Então, a importância de que não só ouçamos, mas que botemos em prática e vivemos, viver. Por isso que quando eu li o poema, eu falei, sintam o poema. A poesia para ser sentida. E a vida espiritual, a nossa vida moral, passamos dela uma poesia. Eu acho que tudo que a gente está conversando aqui agora explica muito bem a questão 607. A, 607, 607A e 607B. E eu vou ler mais uma vez aqui para vocês a B, onde a resposta é a seguinte: a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período da humanização começa geralmente em mundos ainda inferiores à Terra. Isto, entretanto, não constitui regra absoluta, pois pode suceder que um espírito, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Não é frequente o caso, constitui antes uma exceção. Quer dizer, seria uma exceção ter um espírito que já trabalhou um pouco alguma desses sentimentos e evoluções, que desse a ele a liberdade de poder viver aqui, no meio de nós. Mas na maioria das vezes, não, ele vai passar pelas etapas, as mesmas etapas que a semente vai passar para poder sentir o peso da terra, a água, tudo que está acontecendo para ela quebrar, soltar o embrião, brotar na terra, crescer, virar uma árvore e produzir frutos. E somos nós. Porque nada no universo divino é diferente. Tudo é igual, tá? Tudo é igual. Então é muito importante a gente saber disso. Nós somos essas sementes. O que está acontecendo conosco agora? Será que nós estamos começando a brotar nesse mundo espiritual, começando a sair de dentro da terra para poder começar a entender tudo aquilo que a gente precisa para poder ser um ser melhor e vir a produzir, a ser um ser produtivo? Eu não sei em que etapa nós estamos. O que importa é que, em primeiro lugar, nós estamos em evolução. Nós estamos nesse processo de evolução. Essa aqui é apenas mais uma parada, mais uma oportunidade. Nesse processo de evolução, como o Miramês falou aqui, que se a gente procurar, a gente vai encontrar, pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate, abre-se, e a quem bate, abre-se-á. Eu diria que nós estamos aqui batendo. Nesse momento, nós estamos procurando, porque a informação está chegando. Vocês veem a Casa Espírita, a informação que a espiritualidade tem para nós, através de mim, da Aline, de quem vai fazer o evangelho aqui, é essa. Nós estamos num processo de evolução, nós estamos crescendo. Então preste atenção em tudo à sua volta. E principalmente estude mais. Procure mais. Porque quanto mais você procurar, mais a espiritualidade vai te trazer. Porque se for falar, ó, pra você ver, de tudo isso que nós estamos aprendendo aqui, se for te falar do mundo espiritual, onde esses espíritos que criam, que têm o poder de trabalhar e criar a primeira semente espiritual do mundo e depois soltá-la para os universos, se for trazer para a gente exatamente como é que isso aí funciona, a gente pira. A gente pira. A gente viu o tanto de trabalho que a gente já deu. Porque a gente explicando isso aqui já é difícil, tem muita gente que, para muita gente, assimila fácil. Sabe, entende fácil e começa a entender que tem que botar em prática, mas tem outros que não. Tem mais dificuldade. Tem outros que lutam contra. Não aceitam de jeito nenhum. Senta aqui, ouve, mas sai daqui e fala, isso tudo é balela, não gosto nem de prestar, não gosto nem de ouvir esse tipo de coisa. Entendeu? Então, são os níveis de evolução de cada um de nós. Nós somos todos diferentes, apesar de sermos todos iguais. Porque pela criação divina nós somos todos iguais. Mas nenhum de nós age da mesma forma. Nenhum de nós pensa da mesma forma. Nenhum de nós aceita as coisas da mesma forma. Sabe? E nenhum de nós vai colocar isso em prática da mesma forma. Mas a informação está aqui. Sabe? E da maneira que você aceitar, é importante nós assimilarmos isso aqui e colocarmos isso em prática no nosso dia a dia. Porque não tem, esse é o caminho que a gente tem hoje.
E eu acredito na doutrina dos espíritos exatamente por causa disso. As explicações são muito fáceis para mim, pelo menos, entender. E eu gosto das explicações, porque elas batem com aquilo que eu aceito. Eu não aceito, não sou muito de crer em milagres. Eu não acredito em milagres. Eu acho que milagre é o resultado da participação de todo mundo, da sua cabeça, aquilo que você quer, sabe? E se a espiritualidade vê que realmente é o caminho certo, vai te guiando na direção para que tudo dê certo no final. Esse é o milagre. O milagre é esse, é você saber que você é um espírito, não está abandonado e tem muita gente olhando por você, por cada um de nós, para que a gente se torne espíritos melhores no futuro. Nessa encarnação, na volta para lá, outra coisa importante que a gente precisa lembrar, esse planeta aqui, que é uma coisa que mexe um pouco comigo, eu estou satisfeito com o meu planeta, né? Gosto demais do meu planeta, adoro esse planetão. Sabe? Adoro esse planetão, é bonito demais. Às vezes, na quinta-feira, quando a gente vai fazer o trabalho ali, a gente coloca umas imagens bonitas, só com uma música sossegadinha, para a gente poder fazer o nosso trabalho ali na quinta-feira. E eu fico olhando as imagens, eu fico, gente, não posso ficar olhando, senão eu perco a concentração do que eu tenho que fazer. É cada lugar bonito, cada trem bonito, cada coisa. Esse planeta é lindo demais. Também não tem pressa nenhuma de ir embora daqui, não. Você está entendendo? Mas pode acontecer de, na próxima encarnação, você vir a encarnar num outro planeta. Por melhoras, por coisas que você conquistou nesse planeta. Mas isso depende de você, isso depende do eu, isso depende de nós. É isso que você quer ou você quer ficar agarrado aqui para sempre? Você quer ficar agarrado desses sentimentos? Porque no final das contas não importa o planeta, não importa nada. Porque hoje, do jeito que eu sinto por esse planeta, se eu tiver que encarnar num próximo planeta, amanhã ou depois, eu vou sentir a mesma coisa por aquele planeta. Porque é lá, eu sou de lá, ué. Eu sou de lá daquele planeta. Eu certamente vou gostar do que eu vejo lá, ué. 3 luas, whatever, sabe? O clima que for, whatever que acontecer. Eu vou me apaixonar por aquele planeta e vou ficar lá. Agora, o mais importante não é nem o planeta, o importante é o eu. É o eu. Porque quando o eu está bem, quando o eu está bem formado, bem informado, e está colocando em prática aquilo que aprende, não importa onde ele estiver, ele vai estar bem. A gente vê muitas histórias aqui da espiritualidade, onde vai resgatar espíritos que estão enfurnados em lamas e buracos, que sabe Deus onde é que está, entendeu? E a gente tem que ir lá e tirar eles lá, porque eles estão pedindo. Ou a espiritualidade nos... Isso é o cachorro? É o cachorro, né? Ah, tá. Não, pensei que era lá. A gente tem que ir lá. Agora, como é que você vai entrar num buraco cheio de lama, cheio de podre, para poder tirar um espírito sem si? Ou sem se sujar, ou sem se envolver com aquele clima, porque aquela lama, aquela podridão em que ele está ali, são os pensamentos, as coisas que ele mesmo criou. Agora, ele não tem nada a ver comigo. Eu vou lá salvar o espírito. E você vai ter que entrar lá e fazer. Para isso, tem que haver preparo. Tem que haver preparo. E é isso que está acontecendo conosco hoje. Estamos sendo preparados para encarar a próxima encarnação, a próxima situação que ainda nos virá. Agora, o mais importante é trabalhar essa encarnação de agora, procurando ser melhor, crescer como ser humano, tá? Como ser divino, colocar em atividade todos os sentimentos que a gente tem, saber controlá-los, como a Aline foi fazer a lição aqui e começou a chorar. Eu também choro muito, eu tenho que segurar muito, você entendeu? Aprender a controlar isso, porque você também não pode ser um chorão. Toda vez que você vai falar com alguém, você começa a chorar. Não pode, certo? Mas isso não quer dizer que você não deva chorar. Não chorar você pode. Mas tem hora que você precisa continuar a conversa, precisa continuar a fala, você tem que, sabe, você tem que ter controle. Um ator, por exemplo, o ator vai fazer uma cena triste, morre a mãe do fulano e tal, e ele tem que fazer aquela cena, ele tem que chorar. Ele tem que sentir aquilo ali, porque se ele não sentir, ele não vai chorar. Entendeu? Se for eu, não é fácil, né? Eu choro fácil. Mas, entendeu? Mas e se às vezes ele numa cena onde ele é uma cena de muita dor ou de alguma coisa, e que ele tem que segurar as lágrimas, ele tem que saber como controlar essas lágrimas. Então, tudo isso a gente tem que aprender. Tudo isso a gente vai aprendendo. Aqui, o dela, aqui, usando a Aline como exemplo, por exemplo, aqui, ela tem que saber se controlar, porque ela precisa passar a mensagem. Ela vai passar a mensagem, então ela tem que saber se controlar. A mesma coisa é comigo. E isso a gente vai aprendendo todos os dias das nossas vidas. Tá bom? Então, eu espero que infelizmente, esse assunto, aliás, esse tempo aqui é muito pequeno para a gente conversar sobre isso. E tem muita informação. A Rose, por exemplo, é uma pessoa já bem estudada. Eu sei que ela é uma pessoa bem estudada. A gente foi conversar e o assunto está rodando desde a hora que a gente acordou. Nós estamos conversando. Então, é muita informação. Mas isso aqui é só um princípio básico para vocês, para que vocês procurem mais informação. Procurem, leiam o Livro dos Espíritos, procurem participar. A questão é a lição número 607,
E o livro dos Espíritos abrange muita coisa importante que vai fazer de nós seres melhores a cada dia que passa, porque é a única coisa que a espiritualidade quer para nós, fazer de nós seres superiores, fazer com que a gente volte na próxima encarnação numa situação melhor, numa condição melhor. E você? O que você quer para você? Porque o que eu quero para mim não importa para nenhum de vocês. Porque sou eu, é eu que vocês vão como parceiros, amigos, companheiros de luta, de trabalho, como certamente a gente está junto já há quanto tempo? Sabe Deus? Porque vocês não vieram parar aqui à toa. Sabe? Eu também não vim parar aqui à toa. Então a gente precisa pensar sobre isso o tempo todo. Qualquer informação mais a gente conversa depois. Tá bom? Agora nós vamos passar para o Evangelho. Você vai fazer, Luiz? Luiz vai fazer o Evangelho para nós? Tá bom? Um bom domingo para todos. Qualquer dúvida, se quiserem conversar mais sobre isso, a gente conversa depois no final, tá bom? Obrigado. Você vê, né? Bom dia a todos. Mais uma vez, no nosso trabalho, onde a busca incessante que temos de conhecer algo nos faz dar condições para que outros também passem a conhecer. Por isso é que nós estamos, como disse o Wallace, estudando, buscando, tendo que pesquisar e tudo mais. No nosso dia a dia, nós temos vários conceitos que nós, muitas das vezes, não captamos no primeiro momento, mas fica guardado no nosso backup, com toda certeza. E, de repente, na nossa mente fala, já ouvi isto não sei onde. Acontece? Todos nós temos isso. E com a humanidade toda sim, porque nós somos seres semelhantes, não somos iguais. Porque em cada um de nós estamos num setor de evolutivo diferente, mas estamos praticamente num estágio em parelha. Todos nós estamos buscando algo e muitas vezes aqueles outros buscam sem saber o porquê. Hoje a doutrina dos Espíritos nos mostra algo mais palpável, porque nos dá uma necessidade de buscarmos o que éramos antes. Isso é filosófico. Quem fui eu? O que estou fazendo aqui e o que posso ser no futuro? Por que isso? Porque a doutrina espírita é uma das únicas que nos explicam o depois, o presente e o antes, o presente e o depois do que nós estamos vivendo. Nessa luta, e o meu futuro? Como é que será? O que eu tenho que fazer? Como será o futuro dos nossos filhos? Como será o futuro daqueles que um dia caminharam conosco e já partiram para um outro mundo? Quantos de nós saímos da nossa pátria terrena, que nós Brasil, e viemos para cá praticamente ouvindo dos outros experiências que eles passaram. Mas as nossas experiências aqui são diferentes do que aqueles outros que passaram. Porque cada um de nós temos um comportamento que muitas das vezes vai nos dar condições de encarar de forma diferente ou de forma semelhante àquilo que ele passou. Isso quer dizer o quê? O Cristo, quando nos colocou, eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Nós podemos viver em qualquer lugar, mas o que vai fazer com que eu sinta naquele lugar algo que vai fazer diferença no meu proceder, vai depender do que eu sou. Então, o meu mundo não é o mundo dos outros que aqui estão. Por isso, nesse vai e vem da vida, dos períodos reencarnatórios, nós temos a certeza que hoje nós temos o melhor momento que nós estamos vivendo da reencarnação. Os períodos que vivemos no passado, muitas das vezes, nos servem de experiências para que nós não cometamos erros que um dia cometemos.
e podemos retirar dos acertos aquilo que devemos manter em na nossa estrutura espiritual. Este é o fator do progresso. Todos nós temos condições de crescermos, sim. Nós, espíritos, somos fadados à perfeição. Mas para que isso ocorra, muitas das vezes é necessário que alguém renuncie por um período, mesmo que curto, para nos auxiliar a dar esse salto, como foi dito no livro Renúncia. Alcione renunciou a um mundo feliz em Sírios para vir buscar uma alma querida, sabendo dos riscos que ela sofreria, porque também esses espíritos estão sujeitos à lei do esquecimento. Não é mesmo? Todos nós somos sujeitos a isso. Agora, para esses espíritos que já têm um cabedal moral, é mais difícil ele ser do mundo, mas ele vai estar no mundo. No mundo das iniquidades, no mundo das grandes catástrofes que muitas das vezes as pessoas choram e se desesperam. Mas aqueles que são espíritos preparados compreendem que aquilo é uma necessidade para que a humanidade como um todo também evolua. Nas grandes catástrofes é que vemos, muitas das vezes, os verdadeiros heróis que movem montanhas para auxiliar o próximo. É interessante que um dia estava há um tempo atrás, numa grande catástrofe em Santa Catarina, a repórter foi entrevistar uma pessoa que foi vítima dessas inundações e deslizamento, e ele havia perdido toda a família naquele momento. Mas a resposta que ele deu, ele falou: estou aqui 24 horas já sem dormir para auxiliar aqueles que ainda estão vivos. Os meus já partiram. Isto é renúncia. Renúncia de sentir a dor, separado ali, chorando e tudo, e vendo outros morrerem. Renúncia. E amor. Amor por aqueles que ainda necessitam daquele que necessita do amparo. Nós temos muitos exemplos perante aquilo que nós já vivemos. O mundo dele poderia ser um mundo de dor, e era, mas no momento que ele viu que outros estavam sentindo as avalanches, as inundações percorrerem o desespero que eles tinham, era dever dele, ele se sentiu no dever de ajudar. Renunciou à sua dor para amar aqueles que, porventura, ainda estavam passando as mesmas dores que ele estava passando. Por isso, no livro que eu gosto muito e tenho como referência, do livro Boa Nova, do espírito Humberto de Campos, psicografado pelo nosso amigo e querido irmão Chico Xavier, no qual ele relata vários assuntos que, no caso, não estão ali inseridos dentro dos 4 evangelhos, mas são, vamos colocar assim, histórias de bastidores. E Humberto de Campos, fazendo as suas pesquisas nas bibliotecas do mundo espiritual, sempre tinha algo mais a falar a respeito das atitudes que o Cristo tinha, que não estão ali inseridos nos 4 evangelhos. E um deles se intitula Amor e Renúncia, que está no capítulo 7 deste livro. E Humberto de Campos começa a narração da seguinte forma: o manto da noite caía de leve sobre a paisagem de Cafarnaum, e Jesus, depois de uma das grandes assembleias populares do lago, se recolhia à casa de Pedro, em companhia do apóstolo. Com a sua palavra divina, havia tecido luminosos comentários em torno dos mandamentos de Moisés.
Simão, no entanto, ia pensativo, como se guardasse uma dúvida no coração. Guardar dúvida diante de um mestre, diante daquele que é todo amor, complicado, porque ele já capta. Quer ver uma das coisas como Jesus captava? Naquela célebre passagem onde ele estava e foi chamado a almoçar, tomar uma refeição com aqueles que ali estavam, com os fariseus e tudo mais. E quando Jesus estava ali a comer com eles, o fariseu pensou, o dono da casa, como pode ele não lavar as mãos para comer? E o Cristo respondeu. Ele pensou, não falou verbalmente. Não é o que sai da boca, entra pela boca do homem, mas sim o que sai da boca do homem é que é. Então, o Cristo sempre trouxe para nós conceitos que faz com que nós tenhamos em nossa mente de que aquele que está convivendo no mundo não pode fazer parte de um mundo que ele não quer mais participar. Se assim não fosse, ele não viria até nós. Ele poderia falar assim, não, Deus, aquela turminha do balacobaca, eu não desço lá não, é tudo perdido, não vou. Vai me fazer isso, com isso, aquilo. Vão até me colocar numa cruz. Vou depois de tantos martírios. Mas ele renunciou de todo aquele poder, não somente, mas ele renunciou por amor a uma humanidade como todos nós que ainda estamos na infância espiritual, para mostrar a nós que podemos crescer, como ele mesmo disse, vós sois deuses, poderão fazer muito mais o que eu faço e muito mais do que eu faço. Dando-nos condições que somos espíritos, sim, capazes de alcançar um propósito evolutivo. Quanto tempo isso vai demorar? Não faz a menor importância para nós. O importante é que nós atingiremos esse ápice. Por isso que ele continua. Inquirido com bondade pelo mestre, o apóstolo esclareceu. Veja bem, Simão Pedro estava pensativo. E Jesus o inquiriu, já sabendo. E Simão Pedro perguntou, Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como deveremos interpretar a vossa primeira manifestação? Qual foi a primeira manifestação que Jesus fez? Transformar a água em vinho, da festa de Caná. Transformando a água em vinho nas bodas de Caná. Não se tratava de uma festa mundana? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? Jesus compreendeu o alcance da interpelação e sorriu. Simão, disse ele, conhece a alegria de servir a um amigo? Pedro não respondeu, pelo que o mestre continuou. Palavra de surpresa, não uma palavra. É uma das coisas que eu mais adoro, que eu mais gosto, é que o Cristo sempre não respondeu, não deu a resposta, mas nos coloca um outro questionamento. Porque assim eu tenho que pensar e eu já tenho a resposta. Simão, Pedro não respondeu, pelo que o mestre continuou. As bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi bem o da alegria com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. É uma coisa simbólica. Estou com os meus amigos e amo-os
a todos. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo da alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e distosos. Olha que coisa, Humberto de Campos tem essa capacidade. Sejamos o nosso coração iluminado para que os amigos se sintam felizes e dichosos por estarem comigo. Tenhamos sempre júbilos novos que os reconfortem. Nunca contaminemos a fonte de sua simpatia com a sombra dos pesares. As mais belas horas da vida são as que empregamos em amá-los, enriquecendo-lhes as satisfações íntimas. Serve para nós? Cala-nos fundo? Possamos pensar nisso? Desejamos ajudar e satisfazer os amigos dentro do nosso lar, no nosso trabalho, na nossa vida diária, no trânsito, por exemplo. Muitos reclamam que alguém nos deu uma fechada, que fez isso ou aquilo. Primeiramente, nós temos que falar, graças a Deus, eu estava atento para não cometer um acidente. Esse é o primeiro momento de agradecimento. Se a outra pessoa errou conosco no trânsito, por exemplo, devemos agradecer por termos tido a atitude de percebermos a manobra inadvertida dele, muitas das vezes. Quantos de nós não cometemos manobras inadvertidas? Porque existem nos carros os pontos cegos. Tomamos uma atitude e geralmente nós vamos ofender alguém que nos dá uma buzinada por trás. E a carapuça serve, nós recolhemos e ele sai, muitas das vezes, bravo com a nossa atitude. Mas não sabe o que está se passando conosco. Nós vamos dizer isto. Me perdoe o que eu não vi. Agora, assim que nós saímos disso e depois alguém faz isso conosco, o que ocorre muitas das vezes? Amar é saber que o outro também tem o direito de cometer erros, mesmo que seja conosco. Mas não podemos ter com ele a mesma atitude daquele que concorda com o erro dele e continue a dar a ele a oportunidade de continuar errando conosco e com os outros. Amigos, nós podemos ter amigos, sim. Mas quando nos dá aquela oportunidade de chamarmos a atenção dele e ele se sentir ofendido conosco, temos que respeitá-lo. Mas tivemos a capacidade de orientá-los. Se ele não quer a nossa orientação, o que podemos fazer? Respeitar o seu livre-arbítrio. Assim acontece com aqueles amigos espirituais que muitas das vezes nos conduzem e nos auxiliam no nosso período encarnatório. Eles muitas das vezes renunciam de estar um pouco mais à frente no seu processo evolutivo, mas falam, vou auxiliá-lo, vou auxiliá-la mais. Não quer dizer que com este trabalho eles também não estejam evoluindo. Sim, porque eles também estão aprendendo a amar. Alguém que é irritadiço, alguém que é maledicente. Somos todos nós. E eles renunciam muitas das vezes para estarmos conosco. Por amor. E para aprender também a amar verdadeiramente.
Este é o papel daqueles que não são aqueles grandes espíritos de escola que já conseguem amar uma humanidade como um todo. Mas aqueles que, como nós, já conviveram aqui no nosso planeta, estavam na carne, passaram para o plano espiritual e depois de muito aprenderem também, se sentem na necessidade de auxiliar aqueles que na carne estão a dar os seus processos de conduta e de crescimento espiritual. E ele continua: contudo, Simão Pedro, manifestando a estranheza que aquelas advertências lhe causavam, interpelou ainda o mestre com certa timidez. E como deveremos proceder quando os amigos não nos entendam, ou quando nos retribuam com ingratidão? Jesus pôs nele o olhar lúcido e respondeu. Alguém conseguiria encarar o mestre com aquele olhar lúcido? Um espírito benevolente como ele? Simão conseguia, mas Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensa. Nunca espera recompensa. A renúncia é o seu ponto de apoio, como o ato de dar é a essência de sua vida. A capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesma um tesouro. A compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa. A compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa. Todavia, quando a luz do entendimento tardar no espírito daqueles a quem amamos, deveremos lembrar-nos de que temos a sagrada compreensão de Deus, que nos conhece os propósitos mais puros. Ainda que todos os nossos amigos do mundo se convertessem um dia em nossos adversários, ou mesmo em nossos algozes, jamais nos poderiam privar da alegria infinita de lhes haver dado alguma coisa. Sou eu que estou dando. Muitas das vezes as pessoas dizem, olha lá, eu dei o carro para aquela pessoa, agora ele deu para outro. Pô, eu dei? Não. Se eu dei, está dado, ele faz dele o que quiser. Não, mas deu para outro. Você deu? Deu. Dei. Mas não era justo ele dar para outro. Como não? Não te pertence mais. Aqui, quando eu cheguei aqui, eu já ouvi muitas vezes isso. E um carro que já não estava valendo mais nada. Mas ele ainda se sente na posse daquilo que ele deu. Assim somos nós. Dei conselho, dei isto, dei aquilo, dei o ombro para chorar, e o camarada continua na mesma. Você fez a sua parte. O Cristo está nos mostrando aqui, eu fiz a minha parte, ele se tornou meu inimigo. Esse é o problema dele. Essa é a nossa renúncia e sabemos como devemos proceder diante daquele que conosco caminham. Não podemos deixar de lado o proceder de sermos bons quando alguém não nos agradece alguma coisa que fiz para outro. Uma vez eu ouvi de uma pessoa falar assim, eu vou deixar de ser boa, porque todas as vezes que eu faço uma bondade, ninguém me agradece, ninguém faz isso, eu vou deixar de ser boa. Mas isso está dentro de nós, a partir do momento que nós começamos a ser melhores, não há retrocesso. Porque depois vem um arrependimento de não ter ajudado o outro. Vem, bate. Aí de repente, nós já estamos, né? Dói. E aí de repente nós vamos falar assim, poxa vida, deixa pra lá. Quando nós vemos outra pessoa necessitada, lá vai nós auxiliar. Por quê? Porque isso é sinal de crescimento. Apesar de estarmos hoje reclamando de um auxílio que demos a um, não vai
dizer que não podemos auxiliar o outro, isso é consciência de que eu estou crescendo. E ele continua. Jamais nos poderiam privar da alegria infinita de lhe haver dado alguma coisa. E com o olhar absorto na paisagem crepuscular, onde vibravam sutis harmonias, Jesus ponderou profeticamente: o vinho de Caná poderá um dia transformar-se no vinagre da amargura. Contudo, sentirei mesmo assim júbilo em absorvê-lo, por minha dedicação aos que vim buscar para o amor do Todo-Poderoso. O que foi dado ao Cristo quando ele estava na cruz? Na ponta de uma lança. Ele estava prevendo. Mas ele disse: assim mesmo sentirei o júbilo em absorvê-lo, por minha dedicação aos que vim buscar para o amor do Todo-Poderoso. Nenhuma ovelha de meu Pai será perdida. Não foi isso que o Cristo disse? E esta ovelha, no simbolismo que nós estamos vivendo, somos todos nós. Jesus foi interpelado porque estava trabalhando, estava pregando e curando no sábado, por um dos fariseus, ou whatever. E qual foi a resposta dele? Se tu tens uma ovelha que está na lama, a ponto de morrer, você não vai buscá-la no sábado? Só porque é sábado? Você vai tirá-la de lá. Você renuncia ao seu dever de guardar o sábado, mas vai socorrer a ovelha que está ali. Necessidade. Então, para o homem, nós somos cheios de convenções. Nós somos cheios ainda de não me toques. Aquele é um perdido, não adianta. Mas posso ser eu alguém para ouvi-lo por algum momento? Se ele bateu a minha porta é porque tem algum motivo. Muitas das vezes, tem uma mensagem que me chama muita atenção também quando alguém lembra de ti, está em processo de dificuldades, você é a única luz que surgiu no momento no seu pensamento para que você pudesse auxiliá-lo. E muitas das vezes, nós queremos, lá vem aquele chato de novo, me passando essa mensagem, me ligando ou qualquer coisa. Mas é porque ele lembrou que você pode ser a luz que vai dar a ele uma ajuda para sair de um problema que muitas das vezes pode fazer com que ele cometa algum ato impensado. E aí? Assim é o Cristo. Mostrando e demonstrando a todos nós que nós podemos renunciar a alguns dias, em alguns dias da nossa semana, para auxiliar o próximo. Dedicarmos que seja algo que este ser, muitas das vezes, não queira nem aceitar. Mas nós podemos renunciar, muitas das vezes, todos os dias. Sim, dentro do nosso trabalho. 1 minuto de auxílio ao outro, que está tendo dificuldade para resolver um problema que ali está. Não, se vira. Quantas das vezes fala assim, não vou ensinar o meu trabalho a ele porque ele vai tomar o meu trabalho. O quê? Isso é egoísmo. Isso é renunciar ao conhecimento que nós já temos. E por egoísmo, nós não auxiliamos aquele que um dia poderá ser o seu auxiliar. E ele pode, às vezes, até suplantar você e depois ser ascendido a uma chefia. Mas fala assim, graças a ele, eu estou aqui. Fulano, o que você precisar, eu estou lá em cima, pode conversar comigo. Mas se ele for egoísta, fala assim, não, vou demiti-lo, faz parte da vida.
Não posso dizer para o outro algo que eu não gostaria de ouvir. Isso é renunciar. Renunciar, fazer fechar a nossa boca quando nós queremos proferir algo de mal para outra pessoa. É renúncia aos nossos anseios de quebrarmos o pote, como diz o outro, rodar a baiana, whatever, onde todos nós estamos, né? Renunciar não é simplesmente dar a capa para o outro que está com frio, mas é estar ao lado dele para saber se ele deseja um pouco mais. Que muitas das vezes é uma conversa. Por muitas das vezes, aqueles que estão ali não querem estar ali. Eu lembro uma época, um professor de psicologia se travestiu do prestador de serviço na faculdade que ele estava. Se vestiu e tudo mais. E ele disse que nunca percebeu o quanto as pessoas ignoram aqueles que o servem. Ele sentiu na pele ser ignorado por aquele que mantém limpo o estabelecimento, por aquele que, porventura, está cuidando daquilo onde nós estamos pisando. Esquecemos de valorizar essas pessoas. Esquecemos de lhe dar um bom dia. Esquecemos de agradecê-lo pela limpeza do ambiente. Esquecemos de tudo isto por acharmos o superior porque eu estou na cátedra de professor. Tem uma greve de lixeiros, por exemplo. Muitas das vezes essas pessoas se renunciam não somente por um salário, mas muitas das vezes estão se renunciando para servir uma comunidade como um todo. Onde quer que nós estejamos, sejamos amor e renúncia. Nós estamos aprendendo uns com os outros. Não esqueçamos nunca que hoje eu posso ser aquele que está num ponto mais hierárquico. Como foi dito na época, Geraldo Lemos, que conviveu muito com Chico Xavier, e ele tinha umas fotos do qual Chico Xavier descreveu. Está vendo esse que está nessa foto aqui, era um trabalhador? Pois é Henrique VIII reencarnado. Era um rei. Hoje é simplesmente operário. Onde vamos estar amanhã? Como estaremos amanhã? Renunciando? Amando? Ou não? A nossa luta diária é para que nós possamos nos conhecer por dentro. A doutrina dos espíritos nos mostra que devemos nos conhecer por dentro. Para que nós possamos retirar o ranço do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Para aprendermos a renunciar esse ar pomposo que ainda nós carregamos. Para servirmos com humildade assim como Cristo nos serviu. Sejamos todos capazes de fazer a caridade de sermos nós mesmos, para que nós não possamos ferir a ninguém que caminhe conosco. Vamos fazer a nossa prece para agradecer a Deus por tudo que nos tem concedido neste momento. Pois todos nós sabemos que estamos sendo plenos pela busca de estarmos melhores. E também somos plenos de saber e conhecimento de que o nosso caminho deve ser o caminho do amor e do bem. Por isso agradecemos-te, Pai, pela oportunidade de servirmos, mesmo que em pequenas gotas,
aqueles que conosco caminham, pois sabemos que cada gota de orvalho que cai numa flor serve a ela como nutriente, para que ela mantenha viva e bela, para que os outros possam apreciar o seu perfume. Sejamos capazes, Mestre, de olharmos para Ti no seu sentimento mais profundo, que foi o ensinamento do amor para com todos nós. E sejamos capazes de sentir que cada centelha de amor que dedica a todos nós seja, enfim, aquilo que necessitamos para crescer. E que amanhã, quando estivermos cada vez mais despertos na prática do amor, possamos compreender que este amor não é só para que nós possamos vislumbrar e adorar, mas sim para amar e servir. Que a tua paz nos envolva hoje e sempre. Que assim seja. Momento do passe. Então vocês vão ser orientados, né? Aqueles que querem participar do passe, tá bom? Bom dia a todos.